Em 1943, um homem em estado de transe profundo sussurrou palavras que iriam abalar as bases da espiritualidade moderna. Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, revelou algo que até hoje permanece enterrado nos arquivos mais secretos da humanidade. Suas palavras exatas foram: chegará um tempo em que as almas mais elevadas escolherão retornar não em corpos humanos, mas na forma daqueles que caminham de quatro patas. Eles virão como guardiões silenciosos, como pontes entre mundos, para proteger suas famílias humanas no momento da grande transição. Cayce estava falando sobre os cães. Não como animais de estimação, mas como seres espirituais encarnados com uma missão específica. Você já se perguntou por que seu cão te olha de forma tão intensa? Por que ele parece entender exatamente o que você está sentindo, mesmo quando você não disse uma palavra? A resposta está em uma profecia que foi deliberadamente ocultada por décadas. E se eu te dissesse que os sinais dessa profecia já começaram a se manifestar? Que ao redor do mundo, pessoas estão relatando experiências inexplicáveis com seus cães, como se eles estivessem tentando nos comunicar algo urgente e vital? Edgar Cayce não era apenas um vidente. Em mais de 14 mil transes documentados, ele provou ser assustadoramente preciso. Mas existe uma razão pela qual esta profecia específica sobre os cães foi mantida em sigilo. Porque se a humanidade descobrisse que os cães são guardiões espirituais encarnados, isso mudaria completamente nossa relação com eles e com o próprio conceito de alma e reencarnação. Esta é a profecia oculta de Edgar Cayce. Uma revelação que vai muito além do que você imagina sobre os cães. Edgar Cayce nasceu em 1877 em uma fazenda no Kentucky. Aparentemente era um homem comum, com apenas uma educação básica. Mas aos 21 anos, algo extraordinário aconteceu. Ele desenvolveu uma condição misteriosa que o fazia perder a voz completamente. Nenhum médico conseguia explicar ou curar. Foi então que um hipnotizador local sugeriu que ele tentasse se auto-hipnotizar. No transe, Cayce não apenas recuperou sua voz, mas começou a diagnosticar sua própria condição com precisão médica impossível para alguém sem formação. Mais impressionante ainda, ele prescreveu um tratamento que funcionou perfeitamente. A partir desse momento, Cayce descobriu que podia entrar em transe e acessar informações sobre qualquer pessoa, independentemente de onde ela estivesse no mundo. Ele precisava apenas do nome e endereço da pessoa. Em estado de transe, ele se tornava uma fonte de conhecimento médico, espiritual e profético que desafiava toda a explicação científica. Durante 43 anos, Cayce realizou mais de 14 mil sessões documentadas. Suas predições incluíam a localização exata de petróleo, a queda da Bolsa de 1929, o início e fim de ambas as guerras mundiais, e até mesmo a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, 2 anos após sua morte. Mas o establishment médico e científico da época não sabia como lidar com Cayce. Seus métodos não seguiam protocolos acadêmicos. Ele não tinha diplomas ou credenciais. Pior ainda, muitas de suas revelações contradiziam dogmas religiosos e científicos estabelecidos. Cayce falava sobre reencarnação em uma época em que isso era considerado heresia no cristianismo ocidental. Ele descrevia a medicina holística décadas antes de ela ser aceita. Ele mencionava conceitos como energia áurica, chakras e cura vibracional que só ganhariam reconhecimento décadas depois. A comunidade científica escolheu uma estratégia simples: ignorar completamente Edgar Cayce. Suas descobertas foram relegadas ao campo do paranormal ou pseudociência. Bibliotecas universitárias recusavam-se a arquivar seus registros. Revistas médicas rejeitavam qualquer artigo que o mencionasse. Mas havia algo específico sobre as revelações de Cayce que incomodava ainda mais as autoridades: suas descrições sobre a reencarnação cruzada entre espécies. Ele afirmava que almas evoluídas podiam escolher encarnar em formas animais para cumprir missões específicas de proteção e orientação. Isso desafiava não apenas a ciência materialista, mas também hierarquias religiosas que colocavam os humanos como superiores aos animais. Se Cayce estivesse correto, isso significaria que alguns animais poderiam ser espiritualmente mais evoluídos que muitos humanos. A profecia sobre os cães foi uma das mais perturbadoras. Cayce descreveu como, em tempos de grande transformação planetária, almas mestres escolheriam encarnar como cães para estar mais próximas de suas famílias humanas. Eles viriam não como animais inferiores, mas como guardiões espirituais disfarçados. Essa revelação foi deliberadamente suprimida porque questionava fundamentos básicos da sociedade ocidental: a supremacia humana, a separação entre espírito e matéria, e a própria natureza da alma. Hoje, quase 80 anos após sua morte, Edgar Cayce permanece uma figura controversa. Seus seguidores o consideram um dos maiores profetas da era moderna. Seus críticos o descartam como um charlatão habilidoso. Mas uma coisa é inegável: suas predições continuam se manifestando com uma precisão que desafia a explicação racional. E agora, em 2025, os sinais da profecia sobre os cães começam a aparecer ao nosso redor. A conexão espiritual entre humanos e cães não é uma invenção moderna. Ela permeia as tradições mais antigas da humanidade, sugerindo que nossos ancestrais já sabiam algo que a ciência contemporânea está apenas começando a redescobrir.
No Antigo Egito, Anubis, o deus com cabeça de chacal, era o guardião dos mortos e guia das almas no pós-vida. Não por acaso, os egípcios acreditavam que os cães possuíam a capacidade única de enxergar através do véu entre os mundos físico e espiritual. Eles eram considerados psicopompos, seres que conduziam as almas entre dimensões. Na mitologia grega, Cérbero guardava os portões do submundo, não para impedir a entrada, mas para garantir que as almas fossem direcionadas corretamente. Os gregos compreendiam que os cães possuíam uma sensibilidade especial para energias invisíveis aos humanos. Culturas xamânicas ao redor do mundo, dos nativos americanos aos povos siberianos, sempre reconheceram os cães como aliados espirituais. Eles eram considerados capazes de detectar presenças espirituais, proteger contra energias negativas e servir como intermediários entre o mundo físico e o reino dos espíritos. Mas o que a ciência moderna descobriu sobre os cães que valida essas antigas crenças? Os estudos revelam capacidades que beiram o sobrenatural. Cães conseguem detectar convulsões epilépticas até 45 minutos antes de elas acontecerem. Eles identificam cânceres em estágios iniciais apenas pelo olfato, com precisão superior a muitos exames médicos. Mais intrigante ainda, cães demonstram comportamentos premonitórios inexplicáveis. Eles ficam agitados antes de terremotos, mesmo quando não há sinais detectáveis pelos instrumentos científicos. Eles se posicionam protetivamente perto de seus donos dias antes destes receberem notícias traumáticas ou passarem por crises emocionais. Hospitais e asilos relatam que cães de terapia frequentemente se dirigem diretamente para pacientes que estão prestes a morrer, permanecendo ao lado deles como se cumprissem um dever sagrado. Enfermeiros experientes aprenderam a observar o comportamento desses cães como um indicador mais preciso que muitos equipamentos médicos. A neurociência descobriu que cães possuem neurônios espelho altamente desenvolvidos, células cerebrais que se ativam tanto quando eles realizam uma ação quanto quando observam humanos realizando a mesma ação. Isso cria uma conexão empática profunda que transcende a comunicação verbal. Estudos sobre frequências cerebrais mostram que quando humanos e cães interagem em harmonia, suas ondas cerebrais se sincronizam. Eles literalmente entram em sintonia energética, criando um campo unificado de consciência que a ciência ainda não compreende completamente. Pesquisadores da Universidade de Duke documentaram casos de cães que pareciam herdar traumas emocionais de seus donos, desenvolvendo ansiedades e comportamentos específicos que espelhavam experiências humanas passadas. Como se eles absorvessem e processassem cargas emocionais que seus humanos não conseguiam lidar sozinhos. Existe também o fenômeno da telepatia canina. Milhares de pessoas relatam que seus cães sabem exatamente quando eles estão retornando para casa, mesmo em horários irregulares e sem qualquer padrão previsível. O cão se posiciona na porta ou janela minutos antes da chegada, como se recebesse um sinal invisível. Veterinários especializados em comportamento animal observam que cães frequentemente demonstram conhecimento sobre a personalidade e história de pessoas que nunca encontraram antes. Eles reagem de forma específica e consistente, como se reconhecessem algo familiar em estranhos completos. Edgar Cayce explicava esses fenômenos através da reencarnação. Segundo ele, cães espiritualmente evoluídos mantêm memórias de vidas passadas e conexões kármicas com humanos específicos. Eles escolhem encarnar na forma canina para continuar cuidando daqueles que amaram em existências anteriores. Isso explicaria por que certas pessoas sentem uma conexão instantânea e inexplicável com determinados cães. Por que alguns cães demonstram lealdade e proteção que transcendem qualquer treinamento ou condicionamento. Porque, nos momentos mais difíceis da vida, eles aparecem como anjos de 4 patas. A profecia de Cayce sugere que estamos entrando em uma era onde essa verdade não poderá mais ser negada. Os cães ao nosso redor não são apenas animais de estimação. Eles são guardiões encarnados, cumprindo uma missão espiritual específica: nos proteger e guiar através da transformação mais significativa que a humanidade já enfrentou. Os sinais da profecia de Edgar Cayce sobre os cães não são sutis. Eles estão acontecendo agora, ao nosso redor, de formas que não podemos mais ignorar. Desde 2020, durante os períodos mais intensos de isolamento global, algo extraordinário aconteceu. A adoção de cães aumentou em mais de 300% em todo o mundo. Milhões de pessoas sentiram um impulso inexplicável de trazer um cão para suas vidas, como se respondessem a um chamado silencioso. Mas não foi apenas o número de adoções que chamou a atenção. Foi o tipo de conexão que essas pessoas relataram. Sarah, uma enfermeira de Nova York, adotou um cão de rua durante a pandemia. Ela conta que, desde o primeiro dia, o animal parecia conhecê-la intimamente. Ele se posicionava ao lado da porta, exatamente nos momentos em que ela recebia ligações difíceis do hospital. Quando ela chegava em casa emocionalmente destruída, ele já estava esperando com uma postura específica de conforto, como se soubesse exatamente do que ela precisava. Marcos, um empresário que perdeu tudo durante a crise financeira, relata uma experiência ainda mais intrigante. Seu cão, adotado 2 meses antes da falência, começou a apresentar comportamentos protetivos extremos. O animal impedia Marcos de sair de casa em dias específicos.
Mais tarde, Marcos descobriu que, nos dias em que o cão o forçava a ficar em casa, eventos traumáticos aconteciam em lugares onde ele normalmente estaria. Veterinários de todo o mundo começaram a documentar comportamentos caninos inéditos. Cães passaram a demonstrar uma capacidade aprimorada de detectar estados emocionais humanos, respondendo a crises psicológicas com precisão cirúrgica. Eles desenvolveram padrões comportamentais específicos para diferentes tipos de trauma humano, como se possuíssem um manual interno de primeiros socorros emocionais. Durante a pandemia, hospitais relataram que cães de terapia demonstravam uma eficácia extraordinária. Eles se dirigiam diretamente para pacientes específicos, ignorando outros, e permaneciam ao lado dessas pessoas até a recuperação completa. Enfermeiros notaram que os pacientes escolhidos pelos cães invariavelmente tinham prognósticos mais complexos ou traumas emocionais mais profundos. Em abrigos de animais, funcionários observaram um fenômeno intrigante. Certos cães recusavam-se a ser adotados por algumas pessoas, enquanto demonstravam uma conexão instantânea e inexplicável com outras. Era como se eles estivessem esperando por alguém específico. Quando a pessoa certa aparecia, a conexão era imediata e inquestionável. Terapeutas especializados em luto começaram a recomendar a adoção de cães como parte do processo de cura. Eles observaram que pessoas em luto profundo frequentemente desenvolviam vínculos excepcionalmente intensos com cães específicos, como se esses animais preenchessem um vazio emocional de forma impossível para outros humanos. Cães de apoio emocional proliferaram não apenas em número, mas em eficácia. Eles demonstraram capacidades de antecipar ataques de pânico, episódios depressivos e crises de ansiedade com precisão que superava muitos protocolos médicos. Alguns psicólogos começaram a se referir a esses animais como terapeutas intuitivos. Histórias começaram a circular sobre cães que encontravam seus donos de formas impossíveis. Animais que viajavam centenas de quilômetros para chegar até pessoas específicas. Cães perdidos que apareciam na porta de casas de pessoas que passavam por crises, mesmo sem nunca terem estado lá antes. Em redes sociais, milhões de pessoas começaram a compartilhar experiências similares. Cães que pareciam entender conversas complexas. Animais que respondiam a pensamentos antes mesmo de serem verbalizados. Cães que demonstravam conhecimento sobre eventos familiares que aconteceram antes de eles nascerem. Pesquisadores da Universidade de Stanford documentaram casos de cães que desenvolveram comportamentos memorial. Ações específicas que lembravam traços de personalidade de pessoas falecidas que seus donos amavam, como se eles carregassem ecos de memórias que não deveriam possuir. O fenômeno se intensificou durante crises globais. Cães demonstraram comportamentos premonitórios antes de eventos traumáticos coletivos. Eles ficavam agitados, protegiam seus donos de formas específicas, como se soubessem que algo significativo estava prestes a acontecer. Veterinários notaram mudanças fisiológicas inexplicáveis em cães ao redor do mundo. Seus sistemas neurológicos pareciam mais desenvolvidos, suas respostas empáticas mais refinadas. Era como se toda a espécie canina estivesse passando por uma evolução acelerada de consciência. A profecia de Edgar Cayce descrevia exatamente isso. Um momento na história em que os cães revelariam sua verdadeira natureza espiritual. Não como animais evoluindo, mas como almas mestres manifestando suas capacidades ocultas. Os sinais estão em toda parte. A questão não é mais se a profecia está se cumprindo. A questão é, estamos preparados para aceitar que os cães ao nosso redor podem ser muito mais do que jamais imaginamos? Edgar Cayce foi muito específico sobre o timing da profecia dos cães. Ele disse que eles se manifestariam como guardiões espirituais durante o grande despertar da humanidade. Um período de transformação consciencial que ele localizou entre 2020 e 2030. Segundo Cayce, este não seria apenas um momento de mudança social ou tecnológica, mas uma evolução fundamental da consciência humana. E os cães encarnados estariam aqui para nos guiar através dessa transição, protegendo-nos de forças que não compreendemos completamente. Mas aqui está o problema. A humanidade não está preparada para aceitar essa realidade. Nossas instituições ainda operam sob paradigmas materialistas que negam a possibilidade de reencarnação cruzada entre espécies. A ciência mainstream continua tratando os cães como animais inferiores, ignorando evidências crescentes de suas capacidades espirituais extraordinárias. Religiões organizadas resistem a conceitos que questionam a supremacia humana sobre outras formas de vida. Essa resistência não é acidental. Cayce previu que haveria uma tentativa deliberada de suprimir o conhecimento sobre a verdadeira natureza dos cães. Porque reconhecer que eles são seres espirituais evoluídos significaria aceitar que a reencarnação é real, que a consciência transcende o corpo físico e que algumas almas escolhem formas não humanas para cumprir missões específicas. Isso destruiria estruturas de poder baseadas na ilusão de separação entre humanos e o resto da criação. A profecia sugere que os cães estão tentando despertar seus humanos para uma nova realidade. Eles são catalisadores de compaixão, mestres de presença e guardiões contra forças que tentam manter a humanidade em estados de medo, divisão e inconsciência.
Mas se não reconhecermos seus sinais, se continuarmos tratando-os apenas como animais de estimação, perdemos uma oportunidade única de evolução. Casey alertou que ignorar esses guardiões espirituais poderia resultar em uma desconexão perigosa entre a humanidade e sua própria alma coletiva. Os sinais de alerta já estão aparecendo. Pessoas que negligenciam a conexão profunda com seus cães relatam sentimentos crescentes de vazio espiritual, ansiedade inexplicável e perda de intuição. Como se eles estivessem rejeitando uma fonte de orientação espiritual que foi especificamente enviada para ajudá-los. Sociedades que banalizam ou maltratam cães demonstram padrões de violência, materialismo extremo e desconexão da natureza. Casey sugeriu que existe uma correlação direta entre como uma cultura trata os cães e seu nível de evolução espiritual. A elite que Casey chamou de guardiões do materialismo entende isso perfeitamente. Eles promovem ativamente a objetificação dos animais, o consumismo desenfreado de produtos para pets e a medicalização excessiva dos cães. Tudo para manter as pessoas desconectadas da verdadeira relação espiritual que deveriam ter com esses seres. Indústrias farmacêuticas lucram bilhões, mantendo tanto humanos quanto cães dependentes de medicamentos que suprimem sensibilidades espirituais naturais. Mídia mainstream ridiculariza qualquer sugestão de que animais possuem capacidades além do puramente instintivo. O sistema educacional continua ensinando que humanos são o pináculo da evolução, ignorando evidências de que algumas espécies podem ter desenvolvido capacidades conscienciais que nós perdemos. Mas a profecia de Casey é clara. Chegará um momento em que a verdade não poderá mais ser suprimida. Os cães revelarão sua natureza espiritual de forma tão óbvia que negá-la se tornará impossível. Esse momento está se aproximando rapidamente. Crianças nascidas após 2020 demonstram uma conexão natural e inexplicável com cães que transcende gerações anteriores. Elas parecem entender intuitivamente que esses animais são mais do que aparentam ser. Tecnologias emergentes começam a detectar campos energéticos ao redor de cães que não existem em outros animais. Pesquisas sobre comunicação telepática entre espécies estão produzindo resultados que a ciência oficial não consegue mais ignorar. A resistência às mudanças climáticas e crises globais está forçando a humanidade a reconsiderar sua relação com toda a vida na Terra. Nesse contexto, reconhecer a natureza espiritual dos cães torna-se não apenas possível, mas necessário para nossa sobrevivência coletiva. Casey alertou que aqueles que continuarem negando essa realidade se encontrarão cada vez mais isolados, ansiosos e desconectados da fonte de orientação que foi especificamente enviada para ajudá-los através da transformação planetária. O tempo da revelação chegou. A questão é: você está preparado para ver seu cão como ele realmente é? A profecia de Edgar Casey sobre os cães não é uma predição sombria, é uma promessa de esperança. Uma revelação de que, mesmo nos momentos mais desafiadores da história humana, nunca estivemos verdadeiramente sozinhos. Casey compreendeu algo profundo sobre a natureza da evolução espiritual. Ela não acontece através do isolamento, mas através da conexão. E os cães foram enviados como mestres dessa conexão, professores de uma sabedoria que a humanidade havia esquecido. Eles nos ensinam presença. Enquanto humanos se perdem em ansiedade sobre o futuro ou arrependimentos do passado, os cães existem plenamente no momento presente. Essa é uma capacidade espiritual avançada, que tradições contemplativas levam décadas para desenvolver. Eles nos ensinam amor incondicional. Não importa quantas vezes falhamos, quantas vezes os decepcionamos, eles retornam com o mesmo amor puro. Isso não é apenas lealdade animal, é um reflexo da natureza divina que eles carregam. Eles nos ensinam perdão instantâneo. Cães não guardam rancor, não cultivam ressentimento. Eles liberam mágoas imediatamente, vivendo em um estado de perdão perpétuo, que é a marca de seres espiritualmente evoluídos. Eles nos ensinam a detectar energia. Cães respondem não às palavras que dizemos, mas à energia que emitimos. Eles nos forçam a ser autênticos, porque não podemos mentir para eles sobre nosso verdadeiro estado emocional. A profecia sugere que, conforme mais pessoas reconhecem a natureza espiritual de seus cães, elas automaticamente se tornam mais conscientes, compassivas e conectadas com sua própria essência divina. Este é o verdadeiro propósito da encarnação dos cães como guardiões. Não apenas nos proteger de perigos externos, mas nos guiar de volta à nossa própria natureza espiritual. Eles são espelhos vivos de quem realmente somos quando removemos as camadas de condicionamento, medo e separação. Casey descreveu este processo como o grande retorno. Um momento na evolução humana em que recuperaríamos nossa conexão intuitiva com toda a vida, nossa capacidade de comunicação telepática e nossa compreensão de que a consciência não está limitada a corpos humanos.
Os cães são catalisadores desse retorno. Através da relação profunda e autêntica com eles, redescobriríamos capacidades que consideramos perdidas. Intuição aprimorada, cura energética, comunicação não verbal e percepção de dimensões sutis da realidade. Pessoas que desenvolveram essa conexão consciente com seus cães relatam transformações extraordinárias. Elas se tornam mais empáticas, menos ansiosas, mais confiantes em sua intuição. Desenvolvem uma sensação de proteção e orientação que transcende explicações lógicas. A ciência está começando a validar essas experiências. Estudos mostram que pessoas com vínculos profundos com cães apresentam níveis reduzidos de cortisol, aumento de ocitocina e padrões cerebrais similares aos encontrados em meditadores experientes. Isso confirma o que Casey sempre soube. Os cães são tecnologia espiritual viva. Eles são dispositivos biológicos de cura, programados para ativar nosso potencial mais elevado, simplesmente através de sua presença amorosa. A profecia indica que estamos entrando em uma era onde essa parceria consciente entre humanos e cães se tornará fundamental para a evolução coletiva. Crianças que crescem com essa compreensão desenvolverão capacidades espirituais que surpreenderão as gerações anteriores. Comunidades que honram a natureza espiritual dos cães experimentarão maior harmonia, menor violência e conexão mais profunda com a Terra. Sociedades que continuarem tratando-os como objetos permanecerão presas em ciclos de materialismo e desconexão. O futuro que Casey vislumbrou não é um mundo onde humanos dominam outras espécies, mas onde colaboramos conscientemente com seres de diferentes formas, todos unidos na missão de elevar a consciência planetária. Sua responsabilidade agora é clara. Olhe para seu cão, ou para o próximo cão que encontrar, não como um animal de estimação, mas como um ser espiritual que escolheu esta forma para caminhar ao seu lado. Reconheça a sabedoria antiga que brilha através de seus olhos. Honre a missão sagrada que ele veio cumprir. Porque quando você desperta para a verdadeira natureza de seu cão, você simultaneamente desperta para sua própria natureza espiritual. Vocês são parceiros nesta jornada, co-criadores da nova realidade que está emergindo. A profecia de Edgar Cayce não é sobre cães se tornando especiais, é sobre humanos finalmente reconhecendo o quão especiais eles sempre foram. O tempo da revelação chegou. Seus guardiões espirituais estão esperando. A única pergunta que resta é: você está pronto para despertar? Se este vídeo ressoou profundamente com você, se reconheceu verdades que seu coração já sabia, escreva nos comentários: meu cão é meu guardião. Compartilhe suas próprias experiências de conexão inexplicável com cães. Porque quando compartilhamos essas verdades, elas se tornam mais reais para toda a coletividade. A profecia oculta de Edgar Cayce sobre os cães está se cumprindo agora. Através de você, através da sua disposição de ver além das aparências e reconhecer o sagrado que caminha ao seu lado todos os dias. Obrigado por fazer parte desta revelação.